A Federação Espírita do Paraná apresenta Sandra Borba, na 15ª Conferência Estadual Espírita com o tema Revolucionando a Própria Alma. Continue, Jesus, o nosso Mestre e Senhor, a nos amparar, a nos iluminar. Cumprimentamos inicialmente a nossa mesa, as nossas companheiras militantes do movimento espírita desse estado. Cumprimentamos também todos aqueles que integram o público da 15ª Conferência Estadual Espírita, incluindo senhoras e senhores, jovens aqui presentes, bem como os internautas e os ouvintes da Rádio Fraternidade. Gostaríamos inicialmente de agradecer mais uma vez o convite daqueles que constituem a direção desta casa e mais uma vez nos ter aqui para que possamos de alguma forma colaborar. Isso atesta a grande caridade que os irmãos têm em me convidar. E obviamente é um grande exercício para vocês me tolerarem. Mas, como o amanhecer de uma nova era só se faz com fraternidade, eu agradeço antecipadamente toda a fraternidade de todos vocês. Quando nós propusemos o tema Revolucionando a Própria Alma, alguém me indagou o que é revolucionar a própria alma. Lá vem Sandra falar de revolução. E obviamente que a expressão revolução diz respeito, muitas vezes, às coisas que ocorrem na nossa própria sociedade, na nossa própria história. Ouvimos falar, por exemplo, da Revolução Econômica, que a Revolução Industrial do século XVIII nos trouxe. Ouvimos falar também da grande Revolução Social, que é um marco na nossa história ocidental, ainda também no século XVIII, a Revolução Francesa. Ouvimos falar da chamada Revolução Política, em especial a grande Revolução Russa de 1917, e muitas outras revoluções que são sempre sinônimos de transformação, de mudanças muitas vezes radicais em razão direta a um passado ou tendo como causa uma radical mudança, uma radical transmutação das situações imediatamente anteriores. Mas quando nós falamos em revolucionando a própria alma, nós buscamos uma reflexão em torno do mesmo processo de transformação, de transmutação, de mudança radical, mas na perspectiva interna, na perspectiva da intimidade da criatura, embora todos nós saibamos da necessidade, do anseio, do sonho, provavelmente até da utopia que nos move, no sentido de que as grandes revoluções ocorram para que na Terra ocorra a instalação, em definitivo, de um reino de paz, de harmonia, de concórdia, denominado esse reino como o reino de Deus. Não sem razão é que a última pergunta do Livro dos Espíritos está nestes termos, feita pelo nosso codificador. O reino do bem poderá um dia realizar-se na Terra? Essa questão vai receber a resposta do Espírito São Luís, que, destacando alguns pontos, nos esclarecerá. O bem reinará na terra, quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons superarem os maus. Então, eles farão reinar o amor e a justiça, que são fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pelas práticas das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e afastará os maus. Mas os maus só a deixarão quando o homem tiver banido daqui o orgulho e o egoísmo. E, já no final da resposta, nos dirá ainda o Espírito São Luís: vós todos, homens de bem e de boa vontade, trabalhai, portanto, com zelo e com coragem na grande obra de regeneração, porque colhereis centuplicado o grão que tiverdes semeado. Ora, logo de imediato, São Luís nos vem colocando uma tarefa a realizar, e essa tarefa seria exatamente o combate ao egoísmo e ao orgulho. E é necessário, então, que nós
Retrocedamos um pouco ainda em O Livro dos Espíritos, em sua questão 917, quando o nosso codificador indaga qual é o meio de se destruir o egoísmo. E mais uma vez, nós vamos encontrar um outro espírito extraordinário, Fénelon, grande educador que defendeu a educação das mulheres na França do século XVI. É ele quem vai responder, nos afirmando: de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de se desenraizar é o egoísmo, porque se liga à influência da matéria, da qual o homem ainda muito próximo de sua origem não pode libertar-se. Tudo concorre para entreter essa influência, suas leis, sua organização social, sua educação. Mais adiante afirmaria: o egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida espiritual e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos dá quanto ao vosso estado futuro, real e não desfigurado pelas ficções alegóricas. Então, o conjunto das perguntas que constituem essa parte do Livro dos Espíritos vai, então, nos conduzir a uma colocação do nosso codificador de ordem bastante pragmática, porque se o objetivo para que um dia alcancemos o reino do bem é que nós alcancemos o progresso moral, se este progresso moral só pode ocorrer se em nós não existir mais orgulho e egoísmo, se o egoísmo é o vício radical, se o egoísmo deverá ser realmente extirpado em nossas vidas, a outra pergunta, naturalmente, seria a que se encontra na questão 919 e 919A, da obra básica da codificação. Indagará Allan Kardec qual, então, o meio mais prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal. E aí a resposta que todos nós conhecemos: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Como excelente pedagogo, Allan Kardec entendeu que o enunciado poderia ficar num campo extremamente teórico, e aí ele vai nos apresentar na questão 919A. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? É nesse momento que chegará um outro espírito para nos trazer a resposta. É o espírito conhecido na tradição histórica, teológica, como Santo Agostinho, e nos dará uma resposta relativamente longa, da qual extraímos alguns pontos apenas. Ele vai nos dizer: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever e se ninguém teria motivo para se queixar de mim. E arremata: foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim necessitava de resposta, aliás, de reforma. E ele vai nos dar alguns caminhos práticos e vai nos encaminhar para uma espécie de processo terapêutico, nos dizendo: formulai as vossas perguntas, indagai o que fizestes e com que fito, que motivo agistes em determinadas circunstâncias, se fizestes alguma coisa que a censurarias nos outros, se praticastes uma ação que não ousarias confessar. E perguntai se aprovesse a Deus nesse instante me chamar, o que eu teria, então, que apresentar. Vai nos dar uma espécie de conceito de síntese, nos afirmando: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento espiritual. E como bom professor que também foi, afinal de contas, foi professor de retórica em Tagaste, em Roma, em Milão, em Cartago, ele vai nos dizer: quando estiveres, então, indecisos quanto àquilo que seria a valorização, ou o valor, ou a medida de uma ação, perguntai como a qualificarias se tivesse sido praticado por outras pessoas. E aí nos arremataria no último parágrafo: formulai, portanto, perguntas claras e precisas e não temais multiplicá-las. Então,
entre nós, no meio espírita, sempre a questão 919, 919A, um tema recorrente, sempre um tema de grande referência, a resposta do nosso Santo Agostinho. No entanto, é exatamente isso que nós deveremos abordar na tarde de hoje. Como foi que o nosso Santo Agostinho, ele conseguiu fazer na sua vida esse processo de autoconhecimento, que diria ele, é o único caminho da autoiluminação. Em outros termos, poderíamos indagar como foi que Santo Agostinho, ou nosso Agostinho de Hipona, operou aquilo que poderíamos então denominar a grande revolução da sua própria alma, porque não existe nenhum pensador da sua época que tenha influído tanto no pensamento ocidental, nascido no século IV da era cristã. A sua influência, em especial no campo da filosofia e da teologia, se estende até basicamente o século XIII, ou seja, quase um milênio de profundas influências, apenas com o advento, em especial, dentro do movimento da escolástica, da figura de outro santo da Igreja Católica, o doutor Angélico, São Tomás de Aquino, o escolástico, que criaria um novo sistema, o sistema aristotélico tomista, dando a fundamentação aristotélica ao cristianismo, é que então cessará um pouco essa influência, que é uma influência preponderante no pensamento teológico e filosófico ocidental. No entanto, quando o monge, que é monge agostiniano, Martinho Lutero, estaria colocando nas portas da igreja de Wittenberg, na Alemanha, ele evocaria principalmente a Santo Agostinho, posto que tanto ele quanto Calvino estabelecem as bases de seu pensamento a partir de uma interpretação e de toda uma busca de fundamentação no próprio pensamento agostiniano. Podemos então ver que Agostinho está na fase da chamada patrística, no momento em que ele se defrontaria com uma dúzia de cristianismos. Era o cristianismo maniqueísta, era o cristianismo de Pelágio, era o cristianismo dos maniqueus e assim por diante. Ele então procurará, através da sua ação, da sua verve, da sua capacidade argumentativa, estabelecer uma certa unidade a partir da sua adesão ao catolicismo romano. Mas a sua influência, ela é tão grande e a sua figura é tão importante que acreditamos, não foi sem razão, que o Espírito de Verdade também chamou Santo Agostinho para que ele estivesse nos dando uma contribuição extraordinária na própria codificação espírita, pois lá encontramos, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, como fartamente também em O Livro dos Espíritos, a sua palavra, a sua orientação, a sua reflexão. Este pensador vigoroso, no entanto, mereceria de nós, ainda que pálida e rapidamente, uma breve reflexão em torno exatamente do seu processo de revolução da própria alma. O que acontece com esta criatura extraordinária, o nosso Agostinho de Hipona? Nascido exatamente na África, precisamente em Tagaste, ele vai desenvolver-se como um menino qualquer. Temerá bastante a escola, pois que conheceu, em virtude do seu espírito irrequieto e do gosto pelas brincadeiras, conheceu duas coisas que de fato o atormentaram toda a vida. Ele conheceu a vara do professor e a correia de couro. Se fosse no Nordeste, o galho da goiabeira, mas nasceu lá, né, na África. Então, ele tinha um medo horrível e fez os seus primeiros estudos em sua terra natal. No entanto, mais adiante, preocupados com a sua formação, os pais o conduzem a uma outra cidade para que ele pudesse, então, ali ter um ensino mais complexo. Madaura é a nova cidade, mas é uma cidade repleta também de vida licenciosa. Era uma cidade em que as diversões, os teatros ocorriam e muitos apelos ao sensualismo desenfreado. E o jovem Agostinho, já aí
começa a sentir aquilo que ele mais tarde denominaria os apelos da carne e dentro, obviamente, da conjuntura própria do seu tempo histórico, os pecados que ele viria a cometer. Mas seguiria mais adiante ainda para Cartago, uma das 5 maiores cidades do Império Romano. E também em Cartago ele não se liberta, apesar de se dedicar aos estudos, de toda uma vida social repleta de libertinagem, de todo um apelo em especial naquela época das artes, para que ele pudesse então se sentir cada vez mais convidado ao prazer. É o mesmo prazer que ele então apontará como a sua grande desgraça ao longo da vida e com o qual se atormentará durante alguns anos. Até que um dia ele, apesar de toda a sua luta interior, apesar de aliar de um lado o estudo, a busca ávida pelo conhecimento e do outro lado a sua própria vida pessoal, pois que aos 17 anos se consorcia com uma criatura que lhe daria inclusive um filho, mas com a qual não se casa, é anônima, embora alguns autores a denominem de Melânia. Ele então estará durante boa parte da vida convivendo com esta mulher, mas não deixará também a oportunidade, já conhecida na terminologia mais popular, de pular a cerca, no sentido de buscar mais prazeres. Isso o atormentará, porque, na verdade, Agostinho era uma alma, segundo os seus biógrafos, estudiosos e pesquisadores da sua vida, do seu pensamento, era um espírito que poderia ser considerado permanentemente irrequieto. No popular, talvez hoje fosse chamado de hiperativo, né? Ele vivia de um lado para outro, gostava de ler tudo e costumava viver não apenas a sua vida, a seu ponto de vista intelectual, mas a sua vida, entre aspas, na época matrimonial e também a sua vida social. Então, ele vive amargurado permanentemente. Diríamos, usando a expressão já conhecida por todos nós, dentro da própria área do pensamento, da cultura, vivia em crise permanente. Não era que surtasse todo o tempo, mas intimamente nunca se sentia completo. Afinal, isso vai acompanhá-lo mesmo depois da conversão, mesmo depois que ele, atormentado com as velhas questões da alma e com aquilo que ele denominou de forma tão poética, a saudade que ele tinha do próprio Deus, ainda assim, ele permaneceria irrequieto, ele permaneceria investigativo. E no dizer lúcido do pesquisador estudioso Huberto Roden, na verdade, ele estava muito mais à procura do Cristo do que do cristianismo. E a sua adesão ao cristianismo, na vertente do catolicismo romano, foi apenas uma etapa da sua longa, mas, ao mesmo tempo, gloriosa busca e encontro com Jesus e, automaticamente, a busca com a serenidade, com a paz, com tudo aquilo que ele buscara ao longo do tempo. Por isso, em certo momento da sua obra, muito falada, que é a chamada autobiografia mais contundente de que se tem notícia, Confissões, ele indaga: onde estava eu, Senhor, nesse tempo, quando te procurava? Tu estavas comigo, mas eu não estava contigo. Eu não sabia encontrar a mim mesmo. E como seria então encontrar-te a ti? Conheça eu a mim, para que conheça a ti. Obviamente, não poderia ter sido outro a ser chamado para responder sobre o autoconhecimento na questão 919A do Livro dos Espíritos. O que se pode dizer é que aquele menino levado, aquele adolescente que não aceitava, inclusive, as formas, até certo ponto, bastante invasivas, utilizadas pela sua mãe, a chamada Mônica, mais adiante canonizada pela igreja como Santa Mônica, ele não gostava muito das admoestações. Mônica hoje seria chamada naturalmente de uma mãe superprotetora. Então, não usem isso para se tornarem assim, só porque ela foi canonizada. Mas a mulher não era fácil, não. Acreditamos que, ao lado do amor, da generosidade, do desejo de que seu filho abdicasse de algumas opções filosóficas e religiosas, ela não dava folga.
Ela era tão severa, ela era tão, usando a nossa expressão nordestina, grudenta, que para ele fugir de Cartago, ele teve que dizer para ela: mamãe, vá orar ali, fica orando ali na igreja. E aí ela foi orar, orou tanto que deve ter adormecido e ele fugiu. Uma mulher, né, para alcançar exatamente a Roma, posteriormente iria a Milão, desenvolvendo as suas atividades. Mas o grande desejo de Mônica, e ela orava, e para mostrar que reza de mãe é forte, ela conseguiu. Portanto, oremos pelos nossos filhos. A mulher orou tanto, que ele vivia eternamente atormentado. Eu não sei se no meio dessa reza, data vênia, a própria Santa Mônica, ela não dizia assim: Senhor, atormenta ele, porque ele vivia atormentado. Ele vivia sem paz, ele vivia sem serenidade. Então, por mais que ele pudesse ter a companhia de pessoas agradáveis, muitos amigos, era muito inteligente, logo cedo, ele que houvera, então, optado pela chamada adesão ao maniqueísmo, se tornara chefe dos maniqueus, mesmo sendo apenas um ouvinte, conseguira inúmeros adeptos. Ele que havia sido professor, montado curso de retórica, ainda assim, ele não sentia no seu coração serenidade, paz. Isso nos faz lembrar o nosso conhecido Paulo de Tarso. Então, Paulo, na sua estrada de Damasco, provavelmente em Agostinho está a mesma questão: onde encontrar a serenidade? Sentia-se assim chamado pelas coisas do mundo, mas ao mesmo tempo havia dentro dele uma sede de Deus, como ele dizia, e já dissemos, a saudade de Deus. Havia uma necessidade de encontrar respostas. É por essa razão que esse espírito profundamente irrequieto, ora vai demandar o próprio estudo em torno da doutrina maniqueísta. Daqui a pouco adentra-se pelos estudos do neoplatonismo, especialmente por Plotino. Estuda ciências, busca matemática, busca astronomia, estuda até magia e ocultismo, mas nada disso dava a resposta. O seu grande dilema acerca da alma, acerca da problemática do mal. Ele então vivia aquilo que nós poderíamos dizer numa crise permanente, em busca de respostas que pudessem de alguma forma aliviar essa dor imensa. Ele vai crescendo, se torna um adulto, a dor continua, a problemática íntima, ainda lhe traz horas e horas de angústia, horas e horas de choro convulsivo. Horas ele estava profundamente manifestando no seu choro o arrependimento, não queria aquele tipo de vida, não desejava aquele tipo de vida, mas ao mesmo tempo ele também não tinha como que a coragem de abdicar de certas coisas. A sua mãe então dá um jeitinho, consegue mandar aquela mãe do seu filho de volta ao exílio na África, consegue arranjar uma noiva que era tão novinha que ele teve então que esperar para que a noivinha crescesse a fim de casar. Só que entre a noivinha crescer e os 2 anos que seriam exatamente o período, ele vai então ter o momento conhecido como o grande momento da sua conversão. Ele um belo dia estava na casa de um amigo seu, Alípio, e decide conversar um pouco, mas daqui a pouco ele sente uma espécie de chamado interior e ele entra. Era uma casa de campo, ele entra então campo adentro, chora convulsivamente e terá uma experiência mística das mais interessantes. Ele ouve uma voz de uma criança dizendo para ele assim: toma e lê. Toma e lê. É como se a criança estivesse cantando, com um ritmo bem próprio. Ele então volta, e aí, entrando na casa do seu amigo Alípio, ele procura sobre a mesa as escrituras sagradas. Já havia ali então um exemplar, uma cópia das escrituras, e ele então, tomando aquelas escrituras, procede de modo que nós aqui, em grande parte, também o fazemos. Orou a Deus, pedindo de alguma forma, suplicava de alguma forma uma resposta para os embates, para a sua crise interior. Ele abriu
Ele abriu e aí ocorreu o que alguns de nós aqui já tivemos a experiência. Por exemplo, nós tivemos um grande amigo nosso que quando esteve muito doente, voltou para Natal, o povo então, os amigos se reuniram, vamos fazer o evangelho no lar. Quando chegou no evangelho no lar, aquela alegria toda, vamos abrir então. E ele, graças a Deus, pediu a outra pessoa para abrir. Assim, abra para ver qual é a lição. Quando abriu, você já imagina uma página. Se fosse um homem de bem, teria morrido. O amigo ficou apavorado e disse, não, deixa eu ler, eu quero ver. E viu. Então, a resposta do céu, quando a gente evoca, vem. Um dia eu estava meio aperreada. Tradução do nordestinês para o idioma daqui. Preocupada também. Atormentada, enfim, coisa e tal, né? E aí, preocupada com problemas familiares, aí pronto, quando eu abro, Senhor, manda uma mensagem, quando eu abri, caiu, credores no lar. Eu disse, Senhor, também não precisava dar uma resposta tão contundente, podia ser uma coisa mais leve, uma coisa mais, né? Mas não, e daí em diante eu não peço mais não, eu digo, mande se o Senhor quiser, eu não peço mais não, porque da vez que eu pedi o Senhor foi duro comigo, então eu não quero mais pedir. Então ocorre que quando Agostinho abriu, olha o que foi caído. Eu tinha caído no chão também. Caiu, Epístola de Paulo aos Romanos 13, e aí segue. Vai adiantada a noite e vem despontando o dia. Despojemo-nos, pois, das obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Tá bom até aí, né? Segura. Vivamos honestamente como em pleno dia, não em glutonerias e bebedeiras, não em volúpias e luxúrias, meu Pai do céu, não em contendas e rivalidades, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não serveis a carne para as concupiscências. E fechava, acolhei a quem é fraco na fé, e assim vai. E aí, nesse momento, ele diz a Límpio, agora eu tenho a resposta de Deus. E diz os seus biógrafos e aqueles que estudam o pensamento de Agostinho, morrera ali o pagão, o sensualista, o homem do mundo, e nascia ali em Milão o cristão, que operaria a grande renovação e a grande unificação da igreja sob a bandeira do catolicismo romano. Então, o que nós observamos, meus queridos amigos, a partir de agora, é exatamente o que é que fez, porque a conversão é somente um passo, a aceitação é apenas um passo. O problema é que é necessário dar o outro e o outro. Entre nós também temos muitos e muitos que aderem ao Espiritismo. O problema é saber se a adesão nos conduzirá aos demais passos, embora sem dúvida nenhuma a aceitação das ideias, como dizia o nosso próprio codificador, é o primeiro passo. Mas diante da urgência de transformação, diante do amanhecer da nova era, é preciso que a gente corra com esses passos. Vamos então para os demais passos. Inicialmente, Agostinho então decide viver uma vida ascética, ele sempre teve essa inclinação, abandona realmente a vida sob o ponto de vista das coisas mais materiais, opera uma pequena reforma agrária, nele mesmo, lá em Tagaste, distribui terrenos para os pobres, fica com um terreno, monta um monastério, e como ele sempre teve um espírito de liderança, naturalmente o seu filho, Adeodato, que ficara com ele, juntamente com outros amigos, começam a viver uma vida muito interessante, não tinha regras, não tinha normas, não tinha clausura, e nós começamos a perceber a grande visão de futuro e principalmente de vivência evangélica, porque o único princípio que ali estava era exatamente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E quando um dia então
um funcionário imperial da cidade de Hipona, chama Agostinho para algumas conversas, e ele tinha algo muito interessante na personalidade, de fato, convertida ao Senhor. Ele costumava conversar muito com as pessoas, dialogar, ele não se furtava ao diálogo com quem quer que fosse, tanto é que boa parte da sua atividade, enquanto bispo de Hipona, será tentar conversar com os donatistas, com os maniqueus, com os pelagianos, e assim por diante, num exercício que foi permanente de dialogicidade. E isso é importantíssimo no estudo do perfil de Agostinho, em especial naquilo que diz respeito à revolução da alma. Ninguém revoluciona a sua alma impondo revoluções aos outros. A revolução é pessoal, é individual, é intransferível, embora possa, como aconteceu com Agostinho, e como acontece que todos aqueles que se revolucionam em termos de intimidade, a Madre Teresa de Calcutá, o prezado Albert Schweitzer, o nosso Chico Xavier e tantos outros que se revolucionaram, e a partir da sua revolução, aí eles então influem decisivamente na vida, na orientação e nas escolhas daqueles que têm o privilégio de conviver, de ouvir, né? Enfim, de compartilhar. Assim, nós vamos encontrar o nosso prezado Agostinho numa situação interessante. Ele vai até Hipona, e quando ele chega lá, há um bispo de nome Valério. Esse bispo tinha uma problemática, falava grego, mas não sabia falar direito latim. E o nosso Agostinho, contrário, muito bem falava o latim, mas tinha profundas dificuldades em grego. É quando então o bispo Valério fala da dificuldade naquela época de se encontrar sacerdotes para o rebanho. Vejam bem que situação curiosa o nosso Agostinho passa. O povo então diz assim: Agostinho, padre, imagina. Ordem, palavra de ordem. E quando Agostinho, que não queria provavelmente seguir a carreira sacerdotal, viu-se aclamado para ser padre. Daqui a pouquinho, menos de 5 anos, ele é aclamado bispo auxiliar. E naquela época, os bispos eram quem faziam as pregações, mas Valério não tinha o domínio do latim. Então ficou para Agostinho, já que era um profundo conhecedor da doutrina cristã, fazer o trabalho de ensino, o trabalho da pregação. É quando, com a morte, a desencarnação do bispo Valério, ele passa a ser o bispo de Hipona, e mais de 40 anos dedicará a sua vida numa mudança radical, sob o ponto de vista agora de novos hábitos. E ele então passa de fato a chamada vivência da mensagem do Evangelho. Busca o cuidado aos necessitados, busca atender aos famintos, busca esclarecer as almas atormentadas, combate as chamadas heresias, mas observemos bem, sempre com espírito de dialogicidade, procurando sempre evitar que as chamadas leis que foram promulgadas, leis que inclusive agiam de modo bastante cruel muitas vezes, no sentido de punir os hereges, Agostinho sempre procurava o caminho. Obviamente, tem equívocos, obviamente, alguns conceitos que mais tarde, com a sua própria palavra, ele viria a nos trazer outros. Ele, por exemplo, terá, sem dúvida nenhuma, algumas complicações, vamos dizer assim, para nós, sob o ponto de vista teórico. O grande problema da trindade que ele aceitava, a grande ideia que ele tem e que o torna famoso, a graça pela predestinação que Calvino radicalizou ao extremo, e entre outros equívocos que, sem dúvida alguma, nós hoje, à luz da doutrina espírita, não mais aceitamos, mas gostaríamos de situar algumas ideias fundamentais e interessantes dessa criatura que opera na própria intimidade a revolução da sua alma. Em primeiro lugar, antecipando-se muitos séculos, porque só no século XVII, aquele que é um dos pensadores mais importantes da época, René Descartes, nos traria a ideia do cogito no sentido da dúvida metódica, pois Agostinho valorizava tanto o ser humano que dizia que o ser humano, quando erra, ainda assim ele devia ser respeitado. E é dele a célebre frase que diz: morte ao erro e amor àquele que erra. Olha que visão extraordinária.
Para ele, a alma e toda a influência do pensamento platônico, a alma está presente em toda a atividade do homem, e é por essa razão que esta alma é capaz de atingir verdades que são verdades divinas. E essas verdades divinas, então, elas deverão ser encontradas na própria intimidade da criatura. Por essa razão, na nossa área eminentemente pedagógica, nos diria ele, na sua obra De Magistro, do mestre, do magistério, ele vai nos dizer: ninguém ensina ninguém. O mestre, no máximo, faz é enviar sinais, porque o processo de educação é, ao fim, o processo de autoeducação e, consequentemente, de autoiluminação. Foi isso que ele, então, vai buscar. O cultivo da virtude pela vontade, o cultivo daquilo que seria os valores do Evangelho no cotidiano, desde a vivência na própria comunidade, pois que ele fundara inúmeros mosteiros, ele primava pela simplicidade, não luxo, e principalmente, olha como seria bom para nós, cuidado com a língua, cuidado com a maledicência, cuidado com a ganância, cuidado com o luxo. Então, Agostinho vai nos trazer uma das maiores contribuições sob o ponto de vista da própria estruturação do movimento cristão, pois que, após a sua desencarnação, inúmeras instituições, inúmeros sacerdotes, para mostrar que ele trabalhava preocupado com duas coisas: a formação daquele que seria o sacerdote e principalmente também que este indivíduo formado ali junto dele, nas orações, nas meditações, nas aulas, pudesse não apenas ficar ali preso, mas que pudesse sair onde quer que houvesse a necessidade. Ali estava então Agostinho enviando alguém que pudesse desenvolver o seu trabalho de pastoreio, de orientação, né, daqueles rebanhos imensos que se multiplicavam, não apenas na África, mas além do próprio continente. E dizia, o que é extremamente importante para nós, que o mal, isso ele supera o maniqueísmo já, né, graças a Deus, vai nos dizer que o mal não existe, como afirmavam os maniqueus. O que existe é de fato a falta de luz. E é a partir do momento em que nós nos dispomos a fazer a luz, conforme Jesus nos exorta em o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, em especial no Sermão da Montanha: vós sois a luz do mundo. Então, quando o indivíduo decide fazer luz pelo seu processo de revolução íntima, o mal se afasta e, obviamente, dentro do seu contexto, considerará a grande importância da formação moral, do progresso moral. Poderíamos sintetizar ainda que a grande contribuição de Agostinho vai se dar na teologia, na filosofia, como dissemos, na busca da unidade, mas é uma vasta produção, são mais de 200 livros, a formação a qual já nos referimos da própria classe sacerdotal. Vamos observar com ele uma busca sempre importante na formação de qualquer criatura, da oração e da meditação, para que o indivíduo, a partir deste processo, pudesse então entrar no domínio do autoconhecimento e, consequentemente, no domínio da sua própria autoiluminação. Obviamente, como já dissemos, a doutrina espírita também vai ser um campo de ação do nosso Agostinho. Ele estará presente em diversas mensagens, em diversas respostas, mas gostaríamos de destacar, em especial, no livro Doutrina e Aplicação, agora pela mediunidade do nosso Chico Xavier, uma mensagem muito bonita chamada Servir. E observemos essa colocação agora de Santo Agostinho, espírito, pela mediunidade do Chico Xavier, quando ele nos diz: o reino de Deus começará no indivíduo ou jamais se estabelecerá na terra, porque Deus visita o homem e educa-o através do próprio homem.
Observamos assim a harmonização perfeita da questão 1018, da questão 917, 919, 919A, com esse processo, essa luta e esse pensamento do nosso Agostinho, trazendo para nós então essa certeza de que nós não podemos pensar naquilo que seria o amanhecer de uma nova era, um novo mundo, esperando que algo aconteça de fora para dentro. É preciso fazer luz interna no próprio processo de autoiluminação. É preciso fazer luz a partir do momento em que identificamos a sombra que existe em nós e o desejo, que é, sem dúvida nenhuma, um grande motor, mas que deve ser seguido o desejo da vontade, que então nos induzirá à ação. E esta ação deverá se manifestar em todos os ambientes onde nós estejamos, e esta ação deverá, sem dúvida alguma, estar norteada pelos valores, pelo paradigma que o Evangelho nos traz, e para nós, hoje, pela doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo. Em uma singular história que consta do livro Contos desta e d'Outra Vida, também pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, existe uma singular mensagem, a mensagem de número 16. E nesta mensagem de número 16, o nosso prezado irmão X, autor espiritual, nos fala que lá no plano espiritual ele percebe uma assembleia constituída de muitas entidades sofredoras, e ele então observa que quem fazia preleção naquele momento era nada mais, nada menos do que a veneranda figura de Agostinho de Hipona, venerado não apenas no cristianismo, sob o ponto de vista da denominação católico-romana, como também na própria concepção protestante. E aí descreve o nosso prezado irmão X, pela mediunidade do Chico, via o Espírito nimbado de intensa luminosidade, e a sua palavra comovia a todos aqueles que ali estavam na condição de seus ouvintes. Quem eram esses ouvintes? Nos esclarece o irmão X. Desencarnados de vários países cristãos, antigos professores de Hipona, de Tagasta, de Madaura, de Milão, e aí então todos aqueles que ali se encontravam ouviam a expressão de lucidez, de estímulo ao autoencontro, à autoiluminação. Diz ainda, eram também muitos guerreiros presentes, aqueles que tinham dado as suas vidas às causas meramente sociais do mundo material. E aí então, quando este orador extraordinário, após ter deixado o público eletrizado, sensível, emocionado, foi se dirigindo para sair, eis que um homem que trazia as marcas de recente liberação do corpo físico se acercou então do bispo de Hipona, do ex-bispo de Hipona, e lhe disse: grande apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, dos 60 anos que vivi entre as criaturas humanas na terra, dediquei 40 anos de estudo à sua figura, ao seu pensamento e a seu exemplo. Agora que me encontro aqui, tendo a honra, o privilégio de ouvir a vossa palavra, gostaria pelo menos, não esqueceu que era pesquisador, né, de fazer uma pergunta. Eu gostaria que alguma coisa o senhor pudesse me dizer. E eis a pergunta que ele vai fazer, que para nós é de fato extraordinária. Vós, diz ele, aquele que vai interrogar, que conheceis presentemente outros mundos, que devassais novos segredos cósmicos, que sabeis olhar com entendimento e compaixão para as nossas almas, e que desempenhais com honra a função de arauto das eternas verdades, dizei-nos então, qual a lição que considerais a mais nobre, a mais importante em vossa triunfante jornada do Espírito? E agora a gente se sustenta, porque a resposta não é brincadeira, não. O antigo educador e lidador cartaginês, sensibilizado, afagando a cabeça do trêmulo companheiro que perguntava, respondeu bondoso: meu filho, a mensagem maior em toda parte, como sempre, é a grandeza de Deus que envolve o universo.
E aí ele diz: as constelações remotas, os sóis, os mundos, as flores e as gotas d'água, todos os fenômenos da natureza falam da glória oculta de Deus. E agora, no arremate, no entanto, o ensinamento mais alto que recebi até agora, no âmago da consciência, é aquela da minha própria transformação. Contado entre os maiores devassos e criminosos da terra, pude entrar pela abnegação de Jesus Cristo e a expressão que eu adorei, o fiador de nossas almas, em minha própria restauração na trilha de serviço que continuo a palmilhar. Portanto, queridos amigos e prezados irmãos, revolucionar a própria alma é exatamente proceder de modo semelhante. É a busca, sem dúvida alguma, intelectual, pois que também somos, e como somos racionais, precisamos de respostas, precisamos de compreensão, precisamos aceitar as argumentações, mas é inevitável que na condição de criaturas humanas que desejamos a realização, nós possamos aliar, como diz também o nosso Agostinho, na mensagem a que nos referimos do livro Doutrina e Aplicação, que nós tenhamos então aprendizado mais aplicação, porque só isso significa de fato realização. A realização plena, pois, do cristão, do espírita, será, de um lado, a compreensão, o estudo, sem o qual nós não conseguiremos, de fato, estabelecer o progresso intelectual, mas somente a aplicação nos conduzirá ao progresso moral, esse fundamental e necessário ao progresso completo, a fim de que possamos, revolucionando então a própria alma, contribuirmos para o amanhecer de uma nova era, começando esse amanhecer em nós mesmos, pelo nosso esforço, pela nossa disciplina, pela nossa dedicação, pela nossa renúncia, pelo nosso sacrifício, pelo exercício constante que deveremos fazer dos valores que estamos, pelo menos agora, no plano intelectual, assimilando, compreendendo, para que de fato nós possamos chegar do outro lado da vida, dizendo do nosso esforço, dizendo que estivemos aqui procurando atingir, conforme as sábias palavras do Espírito Emmanuel, o grande alvo que deveremos perseguir, fazendo comentários em torno da mesma temática que o apóstolo Paulo nos apresenta em sua epístola aos Filipenses. Prossigo para o alvo. E Emmanuel nos diz, o alvo é a união definitiva do discípulo com o mestre, e essa união só pode ocorrer no nosso processo de revolução interior, pela mudança de paradigmas, para deixarmos para trás o homem velho, egoísta, orgulhoso, vaidoso, impertinente, pedante, para que o homem novo, a mulher nova, possam então surgir das páginas simples, puras e sacrossantas do Evangelho do Senhor. Para isso, este processo de revolução não pode ser, obviamente, tão fácil, não pode ser tão imediato, não pode ser tão logo, mas nós poderemos, sem dúvida alguma, suplicar ao Senhor que nos auxilie e exercitar a cada dia aquilo que o nosso Agostinho nos recomenda na questão 919A do Livro dos Espíritos. O autoconhecimento é a chave do progresso moral. Finalizando as nossas palavras nesse momento, evocamos alguém que também procurou realizar na sua intimidade o seu processo de revolução. Lembramos aqui, nesse instante que finalizamos as nossas palavras, o grande poeta, pensador e educador Rabindranath Tagore, através da mediunidade límpida do nosso querido Divaldo Pereira Franco, que também opera a sua revolução interior, do livro Estesia, o canto 60, que nos diz o seguinte: penetra-me, Senhor, com o teu punhal de luz, rasgando a espessa treva interior em que me consumo. Em sofreguidão tenho te procurado pelos ínfios matagais, e quando chego,
já não estás, havendo partido para as longes terras do sem-fim. Penetra-me, Senhor, como se uma ardente madrugada devorasse toda a noite da minha alma mesquinhada no erro, a fim de que jamais me perca pelos báratros da insensatez. Desde há muito que te busco, todavia por onde passo, defronto as notícias de que já transitaste por aqueles sítios, ora ressequidos e tristes. Penetra-me, Senhor, e faz-me sangrar de tal forma que o lugar da ferida permita-me o dreno da purificação. Buscando o amor, tropecei no desejo, e ansioso pela paz, desperto na guerra. Só tu, Senhor, possuis a espada que fere e rasga sem magoar. Desse modo, Senhor, por que não me dominas? O dia vai longe, amanhã se afogou na força soberana do sol, e a tarde aproxima-se da noite. Receio as trevas e não possuo lume para caminhar. Coruscam as estrelas no zimbório, enquanto tropeço no chão em sombras. Domina-me, Senhor, antes que a treva me vença. Enche-me, preenche-me de luz e deixa-me clarificar os imensos caminhos dos transeuntes anônimos que seguem sem rumo, procurando nada. Acalma-me, Senhor, e deixa-me sentir e sofrer a tua presença, porquanto, possuído pelo punhal flamejante da tua força, não mais me pertencerei e poderei asseverar nesta noite de paixões: não vivo mais, é o Senhor poderoso, o Rei de todos os reis, quem vive em mim. Penetra-me, Senhor, e não me abandones jamais.